Vamos falar hoje da lista composta pelas 25 maiores lendas femininas da história do cinema norte-americano, escolhidas pelo Instituto Americano de Cinema ou American Film Institute. As atrizes foram escolhidas baseadas em sua popularidade, profissionalismo na carreira, legado cultural e papel que exerceram na sociedade. Foram indicadas para a seleção inicialmente 250 atrizes. Esta lista foi divulgada no dia 15 de junho de 1999 no especial da rede CBS de televisão, apresentado na época pela atriz Shirley Temple. Hoje, em agosto de 2018, das 25 atrizes listadas, apenas uma ainda está viva. Esta é a atriz Sophia Loren, que está com 83 anos de idade. A mesma completará 84 anos no próximo dia 20 de setembro de 2018. O Instituto Americano de Cinema definiu como uma lenda do cinema americano um ator, atriz ou ainda uma equipe de atores com uma significativa presença nas telas nos filmes de longa-metragem americano, cuja estreia no cinema ocorreu em 1950 ou antes, com exceção dos artistas falecidos depois deste mesmo ano, que tiveram todo o seu trabalho cinematográfico reconhecido pelo Instituto. A partir deste momento, vamos ver 15 atrizes que fazem parte desta lista em ordem decrescente. Em 25º lugar está Ava Lavigne Gardner, a qual foi uma atriz norte-americana do cinema clássico de Hollywood. Foi indicada ao prêmio Oscar e é considerada uma das atrizes mais belas da história do cinema e uma das grandes estrelas do século XX. É um dos mitos da sétima arte. É conhecida por sua exuberante e fotogênica beleza. Nasceu no dia 24 de dezembro de 1922, na cidade de Smithfield, na Carolina do Norte, Estados Unidos. Faleceu no dia 25 de janeiro de 1990, na cidade de Londres, Inglaterra, Reino Unido, aos 67 anos de idade, vítima de pneumonia. Ava foi casada 3 vezes e não teve filhos. Tinha 1,68 m de altura. Manteve-se ativa durante 45 anos, desde 1941 a 1986. Está sepultada no Sunset Memorial Park Cemetery, na cidade de Smithfield, no condado de Johnston, Carolina do Norte, Estados Unidos. Em 24º lugar está Mary Pickford, a qual foi uma atriz e produtora canadense radicada nos Estados Unidos, conhecida como a Queridinha da América, a Pequena Mary ou ainda a Moça com os Cachos. Foi uma das pioneiras do Canadá no início da Era de Ouro de Hollywood e uma figura importante no desenvolvimento dos filmes de ação. Foi cofundadora do Pickford Fairbanks Studio, junto com Douglas Fairbanks, e mais tarde da United Artists Film Studio, ao lado de Douglas Fairbanks, Charlie Chaplin e D.W. Griffith, como também foi um dos 36 fundadores originais da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que apresenta anualmente a cerimônia do prêmio Oscar. Nasceu no dia 8 de abril de 1892 em Toronto, no Canadá. Faleceu no dia 29 de maio de 1979 na cidade de Santa Mônica, Los Angeles, Estados Unidos, aos 87 anos de idade, vítima de hemorragia cerebral. Mary foi casada 3 vezes e teve 2 filhos. Tinha 1,54 m de altura. Manteve-se ativa durante 44 anos, desde 1905 a 1949. Está sepultada no Forest Lawn Memorial Park Cemetery, Glendale, Los Angeles County, Califórnia, Estados Unidos. Em 23º lugar está Carole Lombard,
a qual foi uma atriz de cinema norte-americana e era particularmente conhecida por seus papéis enérgicos, muitas vezes fora de ritmo, nas comédias malucas da década de 1930. Foi a estrela mais bem paga de Hollywood no final da década de 1930 e a terceira esposa do ator Clark Gable. Nasceu no dia 6 de outubro de 1908 na cidade de Fort Wayne, Indiana, Estados Unidos. Sua trágica e curta vida terminou no dia 16 de janeiro de 1942 em Table Rock Mountain, estado de Nevada, nos Estados Unidos, quando Carroll fazia uma viagem aérea que objetivava a venda de bônus para auxiliar as tropas norte-americanas na Segunda Guerra Mundial. A viagem de regresso já estava programada para ser de trem, porém Carroll convenceu sua mãe e seu agente a voltar de avião, pois ambos não concordavam. Ao levantar voo da cidade de Las Vegas, o avião chocou-se com um pico montanhoso conhecido como Mount Potosi, levando à morte todos os ocupantes da aeronave. Um detalhe: a decisão de voltar de avião foi tomada no cara ou coroa e Carroll ganhou. Esta imagem mostra o ponto de partida do avião em Las Vegas, a rota do voo, como também o ponto de colisão na rocha no Mount Potosi. No local do acidente foi colocada uma placa em homenagem às 22 pessoas mortas, entre as quais estavam Carroll Lombard, sua mãe Elizabeth Peters e seu assessor de imprensa Otto Winkler. Faleceu aos 33 anos de idade, vítima de acidente aéreo, conforme relatado anteriormente. Foi casada 2 vezes e não teve filhos. Tinha 1,68 m de altura. Manteve-se ativa durante 21 anos, desde 1921 a 1942. Carroll está sepultada no Forest Lawn Memorial Park Cemetery, na cidade de Glendale, Los Angeles County, Califórnia, Estados Unidos. O ator Clark Gable era seu marido na época do acidente e pediu para ser sepultado ao lado de sua esposa Carroll, e assim foi feito. Gable faleceu mais de 18 anos depois, no dia 16 de novembro de 1960, aos 59 anos de idade, e foi sepultado no santuário que havia construído na época para sua amada. Só assim, finalmente, estava ao lado dela novamente. Em 22º lugar está Jean Harlow, a qual foi uma atriz de cinema norte-americana e símbolo sexual da década de 1930. Em 1932, se tornou uma das grandes estrelas da Metro-Goldwyn-Mayer, aparecendo em uma série de filmes de sucesso, atuando ao lado de grandes estrelas masculinas já consagradas como William Powell, Spencer Tracy e Clark Gable. A popularidade de Jean rivalizou e logo superou a de seus colegas de estúdio Joan Crawford e Norma Shearer. Tinha se tornado uma das maiores estrelas de cinema do mundo já no fim dos anos 30. Muitas vezes era apelidada de Bombshell Blonde e Platinum Blonde. Nasceu no dia 3 de março de 1911 na cidade de Kansas City, estado do Missouri, Estados Unidos. Faleceu no dia 7 de junho de 1937 em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, aos 26 anos de idade, vítima de insuficiência renal que causou um edema cerebral, como também uremia. Jean foi casada 3 vezes e não teve filhos. Tinha 1,55 m de altura. Manteve-se ativa durante apenas 9 anos, desde 1928
a 1937. Está sepultada no Forest Lawn Memorial Park Cemetery, Glendale, Los Angeles County, Califórnia, Estados Unidos. Está sepultada no Santuário da Bênção, Cripta de Jean Harlow, no mausoléu do cemitério, onde está escrito Our Baby, nosso bebê. Em 21º lugar está Sophia Loren, a mais internacional das atrizes italianas. É considerada uma das atrizes mais amadas e exuberantes da história do cinema mundial, com uma carreira de mais de 68 anos. Sophia, que nas telas competia nos anos 60 com Mary Monroe e Jane Fonda, foi considerada em 1999 pela revista People como a mulher mais bela, sensual e talentosa de todos os tempos. Foi casada com o produtor de filmes Carlo Ponti, com quem teve 2 filhos. Nasceu no dia 20 de setembro de 1934 em Roma, na Itália. Completou 83 anos de idade em 2017 e tem 1,74 m de altura. Mantém-se ativa há 68 anos, desde 1950 ao presente ano 2018. Desde o final de 2006, sua residência principal fica em Genebra, na Suíça, mas também possui casas nas cidades de Nápoles e Roma. Em 20º lugar está Lauren Bacall, a qual foi uma atriz norte-americana de cinema, teatro e televisão. Mulher de uma beleza exuberante, se tornou conhecida por seu talento, sua voz rouca e aparência sensual. Foi um ícone da moda e um modelo para a mulher moderna. Hoje, ela é considerada uma atriz lendária, em parte devido à longevidade de sua carreira. Nasceu no dia 16 de setembro de 1924, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Faleceu no dia 12 de agosto de 2014, também na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Aos 89 anos de idade, vítima de um derrame cerebral. Foi casada 2 vezes e teve 3 filhos. Tinha 1,74 m de altura. Manteve-se ativa durante 72 anos, desde 1942 a 2014. Está sepultada no Forest Lawn Memorial Park Cemetery, em Glendale, Los Angeles County, Califórnia, Estados Unidos. Em 19º lugar está Rita Hayworth, a qual foi uma atriz e dançarina norte-americana de ascendência hispano-irlandesa. Atingiu o auge e tornou-se um mito eterno do cinema, alcançando a fama durante a década de 1940 como uma das principais estrelas da era de ouro de Hollywood, aparecendo em um total de 68 filmes ao longo de 41 anos de carreira. A imprensa a imortalizou com o termo "a deusa do amor", isto para descrever Rita depois que ela se tornou o ídolo mais glamouroso dos anos 40. Nasceu no dia 17 de outubro de 1918, no bairro do Brooklyn, Nova York, Estados Unidos. Faleceu no dia 14 de maio de 1987, na casa de sua filha Yasmin, em Nova York, Estados Unidos, aos 68 anos de idade, vítima do mal de Alzheimer. Foi casada 5 vezes e teve 2 filhos. Tinha 1,68 m de altura. A atriz definia seu insucesso no amor com a seguinte frase, que resiste à passagem do tempo: "A maioria dos homens se apaixona por Gilda, mas acorda comigo." Está sepultada no Holy Cross Cemetery, Culver City, Califórnia, Estados Unidos. A seta indica o local exato do seu túmulo. Em sua lápide está escrito:
ao companheirismo de ontem e à reunião de amanhã. Manteve-se ativa durante 41 anos, desde 1931 a 1972. Em 18º lugar está Shirley Temple, a qual foi uma atriz, cantora, dançarina, empresária e diplomata norte-americana. Tornou-se a atração número 1 de bilheteria de Hollywood como atriz infantil, isto no período de 1935 a 1938. Quando adulta, foi nomeada embaixadora dos Estados Unidos em Gana e na Tchecoslováquia. Também serviu como chefe de protocolo dos Estados Unidos. Nasceu no dia 23 de abril de 1928, na cidade de Santa Mônica, Califórnia, Estados Unidos. Faleceu em sua casa no dia 10 de fevereiro de 2014, na cidade de Woodside, Califórnia, Estados Unidos, aos 85 anos de idade, vítima de obstrução pulmonar crônica. Foi casada 2 vezes e teve 3 filhos. Tinha 1,57 m de altura. Está sepultada no cemitério Alta Mesa Memorial Park, na cidade de Palo Alto, Santa Clara County, Califórnia, Estados Unidos. Manteve-se ativa no cinema durante 17 anos, desde 1932 a 1949. Em 17º lugar está Lillian Gish, a qual foi uma atriz norte-americana de teatro, além de diretora e escritora, cuja carreira de atriz de cinema durou 75 anos, a partir de 1912, no cinema mudo, atingindo a era sonora até 1987. Lillian foi chamada de a primeira dama do cinema americano, e a ela é creditado as técnicas pioneiras, as quais hoje denominamos close-up. Nasceu no dia 14 de outubro de 1893, na cidade de Springfield, Ohio, Estados Unidos. Faleceu dormindo no dia 27 de fevereiro de 1993, na cidade de Nova York, Estados Unidos, aos 99 anos de idade, vítima de insuficiência cardíaca. Lillian nunca se casou e não teve filhos. Tinha 1,66 m de altura. Está sepultada na Igreja Episcopal de São Bartolomeu, em Nova York, Estados Unidos. Tem a carreira mais longa entre todas as lendas do cinema, seja masculina ou feminina. São 75 anos de atividade, desde 1912 a 1987. Em 16º lugar está Vivien Leigh, a qual foi uma atriz britânica de teatro e cinema, nascida na Índia do Império Britânico. Suas aparições no cinema foram relativamente poucas, mas marcantes o suficiente a ponto de ter vencido o Oscar de melhor atriz 2 vezes. A primeira por interpretar Scarlett O'Hara no drama E o Vento Levou, de 1939, e a segunda pela atuação em outro filme dramático chamado Uma Rua Chamada Pecado, de 1951, onde interpretou Blanche DuBois. Nasceu no dia 5 de novembro de 1913, na cidade de Darjeeling, na Índia Britânica. Faleceu no dia 8 de julho de 1967, na cidade de Londres, Inglaterra, aos 53 anos de idade, vítima de tuberculose. Foi casada 2 vezes e teve uma filha. Tinha 1,60 m de altura. Seu corpo foi cremado e suas cinzas espalhadas no lago Tickeridge Mill, no condado de Sussex, Londres, Inglaterra. Manteve-se ativa no cinema durante 32 anos, desde 1935 até sua morte em 1967. Em 15º lugar está Mae West, a qual foi uma atriz, cantora, dramaturga, roteirista, comediante e símbolo sexual norte-americana, cuja carreira durou 7 décadas, conhecida
por sua ambígua e obscena independência sexual. Nasceu no dia 17 de agosto de 1893, no bairro de Bushwick, na cidade de Nova York, Estados Unidos. Faleceu no dia 22 de novembro de 1980, na cidade de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, aos 87 anos de idade, vítima de acidente vascular cerebral. Foi casada apenas uma vez com o jovem ator Frank Wallace, porém teve vários relacionamentos. O último foi com Paul Novak, de 1954 até sua morte em 1980. Não há informações sobre filhos. Tinha 1,52 m de altura. Está sepultada no Cypress Hills Cemetery, no bairro do Brooklyn, em Nova York, Estados Unidos. Manteve-se ativa durante 71 anos, desde 1907 a 1978. Em 14º lugar está Ginger Rogers, a qual foi uma atriz, dançarina e cantora norte-americana. Apresentou-se em filmes musicais da RKO Radio Pictures, em parceria com o ator e dançarino Fred Astaire, no palco, no rádio e na televisão durante grande parte do século XX. Nasceu no dia 16 de julho de 1911, na cidade de Independence, no estado do Missouri, Estados Unidos. Faleceu no dia 25 de abril de 1995, na cidade de Rancho Mirage, Califórnia, Estados Unidos, aos 83 anos de idade, vítima de ataque cardíaco. Foi casada 5 vezes e não há informações sobre filhos. Tinha 1,64 m de altura. Está sepultada no Oakwood Memorial Park Cemetery, Los Angeles County, Califórnia, Estados Unidos. Manteve-se ativa durante 62 anos, desde 1925 a 1987. Em 13º lugar está Grace Kelly, a qual foi uma premiada atriz norte-americana. Em 1955, foi vencedora do prêmio Oscar na categoria Melhor Atriz Principal por sua atuação no filme Amar é Sofrer. Abandonou a carreira após seu casamento com o príncipe Rainier III, soberano de Mônaco, em abril de 1956, tornando-se assim a princesa de Mônaco. Ficou conhecida como a Princesa Grace de Mônaco. Nasceu no dia 12 de novembro de 1929, na cidade da Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos. Faleceu no dia 14 de setembro de 1982, no Principado de Mônaco, no sul da França. Aos 52 anos de idade, vítima de traumatismo crânioencefálico, após sofrer um acidente automobilístico. Foi casada uma vez e teve 3 filhos. Tinha 1,69 m de altura. Está sepultada na Catedral de São Nicolau, em Mônaco. Manteve-se ativa durante 6 anos, desde 1951 a 1956. Imagem do túmulo da Princesa Grace de Mônaco. Em 12º lugar está Claudette Colbert, a qual foi uma atriz de teatro e cinema norte-americana, mais conhecida por sua atuação no filme It Happened One Night, ou Aconteceu Naquela Noite, pelo qual recebeu o Oscar de Melhor Atriz do ano de 1934, como também por sua mistura de beleza, sofisticação, inteligência e vivacidade inimitáveis. Nasceu no dia 13 de setembro de 1903 em Saint-Mandé, na cidade de Paris, França. Faleceu no dia 30 de julho de 1996 na cidade de Speightstown, na ilha de Barbados, aos 92 anos de idade, vítima de derrame cerebral. Foi casada 2 vezes e não teve filhos. Tinha 1,64 m de altura. Claudette está sepultada no Golden Spey Church Cemetery, em Speightstown, St. Peter, Barbados.
Manteve-se ativa durante 53 anos, em 2 períodos distintos, de 1925 a 1965 e de 1974 a 1987. Em 11º lugar está Barbara Stanwyck, a qual foi uma atriz, modelo e dançarina norte-americana. Era uma estrela de cinema e televisão, conhecida como uma profissional perfeita e versátil, com uma presença forte e realista nas telas. Fez 84 filmes de longa-metragem durante sua carreira de 38 anos em Hollywood, isto antes de voltar a atuar na televisão. Nasceu no dia 16 de julho de 1907, no bairro do Brooklyn, Nova York, Estados Unidos. Faleceu no dia 20 de janeiro de 1990, na cidade de Santa Mônica, Califórnia, Estados Unidos, aos 82 anos de idade, vítima de insuficiência cardíaca congestiva e doença pulmonar obstrutiva crônica. Foi casada 2 vezes e teve um filho. Tinha 1,65 m de altura. De acordo com seus desejos, seus restos mortais foram cremados e as cinzas foram espalhadas por um helicóptero sobre a região de Lone Pine, no estado da Califórnia, onde ela fez alguns de seus filmes de faroeste. Manteve-se ativa durante 64 anos, desde 1922 a 1986. Bem, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Aproveito para informar que o próximo será a continuidade deste, onde estarão as 10 maiores lendas femininas de todos os tempos. Deixo aqui mais uma homenagem com muita admiração e carinho a todas estas grandes atrizes e mulheres que nos deixaram um legado maravilhoso de muito empenho, dedicação, profissionalismo, beleza e amor. Amor à sua profissão e por todos nós, seus admiradores. Sempre ao nosso lado. Acredite, Deus está sempre ao nosso lado. Ore sempre com muita fé e amor em seu coração. Deus ouve sempre suas orações. Ele sente a sua respiração. Ele ouve as batidas do seu coração. O seu clamor não é em vão, porque creia, Ele está com você quando ninguém mais está. Quando alguém duvidar e te perguntar: onde está Deus na hora da tua dor? Onde está Deus na hora da tua tristeza? Onde está Deus na hora das tuas aflições? Responda com calma: amigo, tenho fé. Sei que Ele ouviu as minhas preces e está, neste exato momento, em silêncio profundo, me protegendo, me amparando e preparando a minha vitória. Assim seja. Amém. Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal Isidro Caldas.